Em uma manhã cinzenta de terça-feira, Ana encontrou a primeira carta em sua caixa de correios. O papel, amarelado e envelhecido, trazia uma caligrafia peculiar, quase artística, que descrevia um crime bizarro que ainda não havia ocorrido, o roubo de uma famosa joia da cidade, prevista para a sexta-feira seguinte. No início, Ana pensou que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, talvez pregada por um dos colegas de trabalho que adoravam uma boa piada. Ela guardou a carta em uma gaveta do escritório e seguiu sua rotina normalmente. No entanto, a inquietude começou a perturbar seus pensamentos. Como poderia ter certeza de que não era verdade? Decidiu, então, ir à delegacia mais próxima. Ao se apresentar ao delegado, sentiu um frio na barriga, a descrença no olhar das autoridades era evidente. A senhora diz que tem uma carta prevendo um crime? Sossegue, deve ser um trote, bombou um dos oficiais. Ana ficou ofendida, mas decidiu não insistir e retornou para casa. Na sexta-feira, exatamente como a carta havia previsto, o roubo ocorreu. Nos jornais, a notícia da joia desaparecida gerou frenesi. Ana estava atônita e, ao mesmo tempo, aterrorizada com a coincidência. Se as cartas fossem verdadeiras premonições, o que mais poderia acontecer? Sua inquietação aguçou os sentidos, levando-a a checar a correspondência por cartas semelhantes. O segundo envelope chegou menos de uma semana depois, indicando um acidente de trânsito envolvendo um veículo específico em um cruzamento muito movimentado. Desta vez, Ana não perdeu tempo. Foi ao local um dia antes, e armada com um cartaz chamativo, tentou avisar os motoristas do perigo iminente. Aos olhares incrédulos e repletos de pena, ela apenas repetia: "Não entrem no veículo amanhã. Confiem em mim, sei o que vai acontecer." Chamaram a polícia para dispersá-la do local, ignorando suas súplicas. Tragicamente, o acidente ocorreu no dia seguinte, exatamente como descrito. As autoridades passaram a vê-la com olhos diferentes, entre o medo e a curiosidade assombrada. Contudo, o mistério de como Ana podia prever os acontecimentos tornava-se perturbador para todos. Ela se tornou alvo de especulação na mídia e na polícia. Interrogatórios foram feitos, mas a mulher sempre reafirmava: "Eu só recebo as cartas. Não sei quem as envia." Com o passar do tempo, as cartas continuaram chegando, e logo tornaram Ana uma peça central em uma investigação mais ampla. O que ela achará que eram apenas avisos sinistros, agora viravam uma corrida contra o tempo para prevenir os crimes. Equipadas com a precisão de um relógio suíço, as cartas tinham sempre um desfecho certeiro. Ana, cansada e acuada pelas circunstâncias, sabia que a única forma de parar os crimes era descobrir a identidade deste autor invisível. Aos poucos, começou a investigar por conta própria, cruzando pistas e analisando o papel, a caligrafia, o modo de entrega. Reconheceu num pequeno detalhe das cartas uma conexão com um colega de infância sumido há muito tempo, sempre interessado em enigmas e quebra-cabeças complexos. Uma refrega final, num encontro sombrio e cheio de tensão, revelou que ele, na verdade, era uma mente criminosa desejosa por atenção e poder, manipulava eventos como se fossem peças de um jogo de xadrez monumental. Ana confrontou-o corajosamente, e com a intervenção da polícia, finalmente a sequência de eventos trágicos se encerrou. Agora reconhecida como a mulher que desvendou mistérios inimagináveis, Ana tentava reconstruir sua vida carregando o fardo do que testemunhou, mas também com a gratidão de ter, ainda que sob circunstâncias sombrias, evitado futuros desastres. A sombra do testemunho invisível se fora, mas as cartas permaneceram como um lembrete amargo do passado. Este foi o início de uma nova fase, em que sempre ficaria atenta a qualquer sussurro do invisível que pudesse ouvir.